Continuando então com os nossos princípios registrários, o princípio da instância, o princípio da arrogação, que não é exclusivo, né, da área registral, nós temos esse princípio também na área judicial. Significa que o quê? Que determinado ato registral, em regra, não pode ser realizado de ofício, pelo oficial registrador, pelo delegado de serviço extrajudicial. Tá? Mas há exceções, tá? Existem algumas exceções ao princípio da instância. A principal exceção diz respeito à retificação de erros. Tá? Retificação que está lá no artigo 213, inciso 1º. As retificações de erros, essas retificações de erros materiais, elas devem ser realizadas de ofício pelo oficial registrador, independentemente, claro, de cobrança de quaisquer emolumentos. Tá? Nós temos também uma exceção ao princípio da instância, lá no artigo 230, que equivale ao artigo 666 do nosso Código de Normas, que são exatamente aquelas averbações de ônus, tá? Aqueles transportes de ônus que são feitos na matrícula. Eles devem ser realizados de ofício e também aqui, como eu já ressaltei, independentemente da cobrança de emolumentos. Tá? Uma outra exceção nós temos lá no artigo 167, inciso 2º, número 13, que fala da averbação de ofício de nomes de logradouros, não é? Nomes de ruas. Sempre que o oficial tiver conhecimento disso, ele pode realizar ele deve, na realidade, realizar essas averbações de ofício. É mais comum, não é, que seja feita a pedido da parte, tá? Pedido do interessado, mas sempre sem cobrança de emolumentos. Então, mesmo que o interessado peça, tá? Diferentemente do que pensam alguns doutrinadores, como o próprio Reginalberto Marques, né? Mesmo que a parte peça, né, que seja inserida na matrícula, o nome atual da rua, essa averbação é realizada independentemente da cobrança de emolumentos. Tá? Princípio da territorialidade, muito importante no registro imobiliário, né, que tem por objetivo que a segurança jurídica, e eles prevêem uma circunscrição exclusiva. Tá? Ou seja, determinado imóvel pertencente a uma determinada circunscrição, só há um local onde ele poderá fazer o registro translativo de domínio. Será no ofício de registro de imóveis daquela comarca. Tá? É claro que a comarca poderá ser dividida, tá, em circunscrições. Nós teremos, por exemplo, o primeiro registro de Florianópolis. Cada qual possui a sua circunscrição, que abrange determinados bairros. Tá? Então não há como se enganar, você só pode realizar um registro ou uma averbação em determinado ofício de registro imobiliário, que é definido pelas normas de atribuição, em homenagem ao princípio da territorialidade. Tá? A própria Lei de Registros Públicos, ela prevê determinadas exceções, estão lá no artigo 169. Tá? A primeira delas, 169.1, diz respeito às averbações. Tá? Então vejam, como aconteceu lá em Gaspar. Luiz Alves pertencia à comarca de Gaspar. Tá? Mas a população local achava muito distante, não é? Então o município resolveu se vincular, tá? Fez um pedido lá expresso lá na corregedoria e houve, não é, um ato administrativo vinculando, então, houve também uma legislação no sentido de alterar tanto a comarca de Gaspar, os municípios abrangendo a comarca de Gaspar, que agora são Gaspar e Ilhota, e inserir Luiz Alves na comarca de Navegantes. No entanto, eu tenho muitas matrículas lá de Luiz Alves. E todas as averbações, elas podem continuar sendo feitas lá em Gaspar. Tá? Por isso que é uma exceção ao princípio da territorialidade. Tá bem? As averbações podem continuar a ser feitas, mesmo que não seja a sede atual
é Navegantes, né? Aqueles imóveis localizados em Luiz Alves, mas as averbações, o assento à averbação pode ser realizado em Gaspar. Entenderam? É isso. É uma exceção a essa regra. Nós temos também no inciso 3º, que fala no contrato de locação de imóvel, tá? Então, se eu tenho uma matrícula aberta lá e vem um contrato com cláusula de vigência a ser registrada de um imóvel de Luiz Alves, eu posso registrar em Gaspar. Mas por quê? Porque há um permissivo legal do artigo 169.3. Tá? É um registro, tá? Mas esse registro não carece de inauguração de matrícula em Navegantes ainda, porque existe o permissivo legal de que ele seja registrado em Gaspar. Ou seja, ele seja registrado onde ele está matriculado, tá? No RI de Navegantes não tem nenhuma informação. O registrador oficial de Navegantes não tem nenhuma informação do que está lá em Gaspar. Veja, o que acontece na prática, né? Se existe um ato a ser realizado de registro, que não seja um contrato com cláusula de vigência, eu forneço uma certidão para o interessado, esse interessado leva essa certidão até Navegantes e lá, onde o imóvel pertence, né, a marca onde o imóvel pertence, ela abre a matrícula e efetua aquele registro, tá? É claro que ela tem que me comunicar, no máximo em 48 horas, dessa abertura de matrícula. Para quê? Para que eu possa encerrar a matrícula de Gaspar e não haja duplicidade de matrículas. O que é muito comum, aliás. Né? Por quê? Porque até pouco tempo atrás os registradores não se comunicavam, não faziam essas comunicações. Né? Então nós temos muita duplicidade de matrícula no Estado. Tá? Muita duplicidade de matrícula. Não, uma vez realizada a matrícula, você pode fornecer certidões, uma vez encerrada a matrícula, não cabe mais ato algum. Por quê? Porque a matrícula foi encerrada. Então foi feita a pergunta aqui, se uma vez encerrada a matrícula, se caberia mais alguma averbação? Não. Se a matrícula já foi encerrada, já tem uma nova matrícula aberta, tá? Você não pode ressuscitar aquela matrícula. Tá? Ok? Nós temos também o 169.2, mas ele é um dispositivo especial, tá? Ou seja, é uma exceção ao princípio da territorialidade. Ele trata do quê? Ele trata do registro daqueles imóveis que abarcam mais de uma comarca, que estão em circunscrições imobiliárias distintas, tá? O que se fazer nesse caso? É uma exceção ao princípio da unicidade matricial. Tá? Então, se alguém perguntar, o imóvel pode ter duas matrículas? Em regra, não. Com exceção do artigo 169.2. Tá? Quando o imóvel terá duas matrículas, quando ele abranger mais de duas circunscrições, tá? Ele tiver área em duas circunscrições distintas. Mas você vai, então, apenas descrever o imóvel que está na circunscrição determinada e do outro lado, não. Você vai descrever o imóvel em ambas as circunscrições pela totalidade, tá? Pela totalidade. Mas e os registros? O valor cobrado pelos registros? Tá? Embora haja quem diga que esse valor tem que ser cobrado cheio, obviamente, não é? Obviamente eu entendo que esse valor tem que ser cobrado pro rata, né? Então, vamos supor que o imóvel tenha 90% da sua área em Brusque, que pertence a uma outra circunscrição, e 10% em Gaspar. O correto é esse imóvel ter o quê? Duas matrículas idênticas em Brusque e em Gaspar. E no registro de compra e venda? Esse registro de compra e venda, eu entendo que ele tem que ser registrado nas duas. Mas por que valor? Em Brusque, se tem 90% da área, você vai valorar aquele imóvel em 90% e aplicar o anexo 3, e em Gaspar 10%. Tá? É o que eu entendo. Tudo bem?